logo definir o que é um torque, né? Deixa eu colocar aqui o laser. Então, olha só. Tem aqui uma partícula, a posição dela em relação a uma origem de um referencial. Está aqui a posição R, né? Ela está lá. Se uma força for aplicada nesta partícula e ela girar, significa dizer que foi realizado um torque na partícula. A gente conhece o torque lá do ensino médio pelo momento de uma força. Momento de uma força é o torque. Só que aqui, na graduação, a gente já vai ter uma ideia um pouco mais profunda disso, né? A ideia da definição, que é uma definição vetorial. Lá a gente trabalha só com os módulos do torque, tá certo? Estabelece um sentido positivo para um lado, girando no sentido anti-horário, né? Em relação a um ponto fixo, negativo no sentido contrário, e a gente estabelece ali o equilíbrio dos corpos extensos, né? Então, aqui a ideia, a gente já vai caminhar para os corpos extensos, mas a gente tem que partir, né, de algo pequenino, partícula, né? Então, por isso que é o torque sobre uma partícula. Depois a gente vai para um sistema de partículas, depois a gente vai para o corpo rígido, que é a parte final. Bom, eu já havia falado para vocês que o torque nada mais é do que o produto vetorial da posição pela força. Então, você tem aí a posição, né, o ângulo entre a força, né? É necessário que se entenda que o ângulo entre a posição e a força é θ, mas é esse ângulo aqui, ó, tem que ficar as duas, origem com origem, para eu poder medir o ângulo, a posição e a força. A direção, a gente já sabe que um produto vetorial, a direção do vetor resultante é perpendicular ao plano, né? É perpendicular ao plano de, faltou aí de R e F, né? R e F, né? O plano. O sentido é a regra da mão direita e o giro é sempre do R para o F. Por quê? Porque o produto vetorial não é comutativo. Já havíamos falado isso também, inclusive tem até uma prova disso, né? O produto vetorial não é comutativo. Finalmente, a intensidade, né? Só lembrar lá como é que é o cálculo módulo de um produto vetorial. O módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno do ângulo entre eles. No SI, o módulo é dado em Newton metro. Então, praticamente, nós já tínhamos visto isso sobre o torque, né? Agora vamos falar do torque resultante, ainda sobre a partícula, tá? Então, se o torque é o torque resultante, por quê? Porque a força que está dando o torque é a força resultante, que olha só, pela segunda lei de Newton, é dado por m vezes a. Então, veja, gente, fala sério, olha só, como a gente sempre está indo lá nas leis de Newton, né? A primeira ideia, né, sempre chegando, é o trabalho da força resultante, que é igual à variação da energia cinética, o momento linear, né, resultante, momento linear resultante, que é igual, vou voltar, o impulso da força resultante, que é igual à variação do momento linear, agora foi, né? Tudo é da força resultante. E aqui vai ser o torque da força resultante, que vai ter a ver com o momento linear, momento angular da partícula. Momento angular. Aqui é momento angular. Então, vejam, trabalho da força resultante igual a variação de energia cinética, tá bom? Para a gente poder chegar na conservação da energia. O impulso da força resultante é igual à variação de momento linear para se chegar na conservação do momento linear. E o impulso da força resultante, o torque da força resultante, para poder chegar na conservação do momento angular. Olha a lógica como a coisa é construída. Dizer que o Newton não fez isso, eu acho que isso é uma falha muito grande nossa, tá? Da nossa parte. Então, meu trabalho é esse aí que eu já falei para vocês. Então, agora, vamos considerar uma situação bem simples, tá? A força resultante é m vezes a força resultante sobre a partícula, né? Agora, considerando que esse FR igual a m vezes a força resultante sobre a partícula, ortogonal à posição.
Se é ortogonal, esse ângulo aqui é 90 graus e o seno de 90 é 1. Seno de 90 é 1. Logo, o módulo vai ficar RMA. E aí a gente vai usar um artifício, tá bom? Eu multipliquei em cima e embaixo por R. Então, ficou MR quadrado em cima, vezes o A, e o R embaixo. Só que esse A dividido pelo R, não sei se vocês lembram, é o alfa, né? Que é o módulo da aceleração angular da partícula. Tá bom? E aqui começa a história, né? Até aí nós já sabíamos, e aqui começa a nossa história aí de coisa nova. Esse mr quadrado aqui, ele tem um nome. Ele é chamado de momento de inércia ou inércia rotacional da partícula. Simples assim. Mas o que seria isso fisicamente? Seria como se fosse a massa, o momento de inércia é a massa rotacional, porque quando ela está rodando, ela tem uma outra condição aí, a partícula. Então, entenda esse momento de inércia como se fosse uma massa rotacional. Já a massa translacional é a própria massa. Já a massa rotacional, a gente vai chamar de momento de inércia, ou inércia rotacional da partícula. Porque o Newton chama a massa de inércia lá, né? Medida da inércia, né, de um corpo. Ele chama isso de massa. Então, aqui a gente vai chamar de massa rotacional esse momento de inércia, que é dado pelo produto da massa, pela distância dessa massa até um ponto de referência. No caso aí, é a origem, né? Então, é a origem que eu estou medindo aí esse momento de inércia em relação à origem, tá bom, gente? Só esse detalhe aí que é importante. Em relação, eu sempre tenho que definir esse momento de inércia aqui, né? Vou passar aqui um risco mais ou menos, em relação a essa origem, tá? Toda vez que eu falar momento de inércia, tem que saber em relação a quem, tá bom? Então, o I, que é a nossa massa rotacional, ou momento de inércia, ou inércia rotacional. Então, quando eu faço isso, olha só como fica simples a equação. Ó. O torque da força resultante é a massa rotacional, que é o momento de inércia, vezes a aceleração angular. Vejam que essa equação ela é toda relacionada com a parte rotacional, com a parte angular. Tá? Eu posso generalizar? Posso, olha só, colocar lá o vetorzinho em cima do torque, que ele é uma grandeza vetorial, resultante de um produto vetorial. E aí, para que isso seja verdade, a aceleração também ela tem que ser vetorial. Estão lembrados que eu disse para vocês, aceleração angular, que lá, quando eu falei de movimento circular, gente, eu vou definir essas grandezas apenas de forma escalar, né? Apenas um módulo, perdoe-me, apenas um módulo delas, tá bom? E agora ela já está mostrando a cara dela aqui, já como um vetor. Então, a aceleração angular é um vetor também, tá bom? Só para vocês entenderem isso. Assim como a velocidade angular também agora vai aparecer como vetor, já mostrou a cara dela. Esta expressão ela é conhecida como a segunda lei de Newton para a rotação da partícula. Então, o produto do momento de inércia da partícula pela aceleração angular dela é o torque resultante. Isso é a segunda lei de Newton para a rotação da partícula. Vejam que é bem parecido com aquela expressão que está lá em cima, olha. Bem parecido com essa expressão que está aqui, ó. Então, isso daqui seria o quê? Translação. E aqui embaixo a rotação. Tá? A segunda lei de Newton para translação, força resultante é o produto da massa pela aceleração. E para a rotação, torque resultante é o produto do momento de inércia pela aceleração angular. Tá bom? Então é bem parecido a ideia. Vamos ver um exemplo bem prático aqui, tá? Como eu falei,
Como isso aqui não vai incidir diretamente na avaliação de vocês, mas eu vou deixar aqui, eu acho que está bem claro aqui, né? Olha só, uma partícula de massa m igual a 2 kg, cuja posição no SI é dada por R, está aí, ó. A gente acostumou a trabalhar com vetor, né? 2i menos 5j, sofre ação de uma força de menos 3i menos 2j no SI. Tá bom? Eu gostaria de chamar a atenção aqui que teve gente que esqueceu uma coisa que eu falei para vocês. Olha só, esta força está no plano XY e J. A posição no plano XY. Mas se eu vou calcular o produto vetorial desses dois vetores, eu não posso deixar só I e J. Tem que colocar o I, o J e o K. Isso eu bati, teve gente que errou. Teve questão aí que eu estava olhando na avaliação de vocês que errou isso aí. Errou essa questão. Tá bom? Vocês estão lembrados qual é, né? Porque o torque tem que dar zero. O torque, naquele problema, não sei se é o 44 ou 45 da lista 1, ele tem que dar zero, está lá na resposta zero. E o erro foi exatamente você não ter colocado isso aqui, ó. Note aqui, ó. Eu não sei qual foi a equipe, agora não lembro, mas ela colocou só essa parte aqui, ó. Colocou só essa parte do IJ e esqueceu de colocar aqui. Ah, mas o K do R é zero. E daí? Está aqui zero. E o K da força é zero. Está aqui o zero. Sem problema. Mas eu falei, eu bati nessa tecla. Quando vocês forem fazer, coloquem todas elas. Agora sim eu posso fazer aí, né? O determinante e achar aí, ó. Tá aí o torque, ó. Menos 19K. Provando exatamente que se a força e a posição estão no plano XY, olha só aqui, o torque tem que dar, no caso, vai dar assim, né, para baixo, né? Aí, de acordo com a equação, a força ficou aplicada no outro lado, então eu tenho que girar do R para a força, então vai para baixo aí, mas a conta já me diz tudo, né? Menos 19 K chapéu, ou seja, ficou no eixo Z, com o módulo de 19 newtons metro, né, que é o módulo do torque, né? E para baixo, né? Na direção Z para baixo, né? Sim. Aí tá. Aí ele pede aqui, gente, para calcular na letra B o ângulo entre a força e a posição. A gente fez isso usando o trabalho. O ângulo entre a força e o deslocamento, estão lembrados? Só que lá no trabalho o produto é escalar. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês aqui. O resultado de um produto escalar pode ser positivo ou negativo. Então lá eu considero o valor, o sinal. Aqui não, aqui é módulo. Aqui é módulo. Então, quando eu aplicar essa equação, eu tenho que usar o módulo do torque. E o módulo desse torque é 19 newton-metros. O módulo. O menos indica apenas sentido dele. O K, a direção. E o menos, o sentido. Menos K, no caso. Então, quando eu for substituir aqui, ó, eu tenho que colocar, né? Vou até fazer aqui uma observação para que não tenha erro. Esse cara aqui, ó, risquei ali, não tem problema. O módulo dele, 19 newtons metro. Vou aproveitar esse risco que eu dei para ele não ficar sem fazer nada aí. Tá? Então, eu vou colocar bem aí esse 19, pelo amor de Deus. Não coloca menos, porque senão vai dar errado. Tá bom? Então, essa equação, ela calcula o módulo, né? É o valor absoluto. Ok? Do torque. Só você jogar, elevar ao quadrado, esse menos desaparece. Tá ali, ó. O módulo, vou usar Pitágoras para achar o módulo do R e a mesma coisa para achar o módulo da força. Substituindo todos esses caras aí, ó, a gente acha o seno do ângulo e de posse do seno do ângulo, vai na calculadora e acha o ângulo. 78,11 graus. Tá bom? É o ângulo entre a força e a posição.
Para determinar... Não, cara, é sério. Assim também já é demais, tá? Ficou assim, um negócio muito feio. Aí ele quer salvar, demora, por isso que eu não gosto de sair também. Esse cara é chato. Eu preciso olhar se meu computador. Tem um rapaz, tem um aluno lá da informática que lê e mexe para mim nele, que já conhece. Eu tenho que... Estava feio. Então, para determinar aí o módulo da aceleração ao longo do eixo Z, deve-se usar a segunda lei de Newton. Está aqui, ó. Um módulo do torque é assim. Ele pede aqui, ó, o módulo da aceleração angular ao longo do eixo Z, considerando a força sendo única atuando sobre a partícula. Isso é o que define aqui, tá bom? Isso é o que define isso daqui, ó. Considerando, bababá, que ela é a única atuando na partícula. Isso define que ela é quem? A força. A força é a resultante. Se ela é a resultante, eu vou ter um torque resultante. Eu só posso escrever essa expressão aqui para o torque resultante. Então, torque resultante é aí que multiplica ao fazer. O momento de inércia da partícula é tranquilão, tá? É a massa dela multiplicada pelo o raio ao quadrado. Então, está aí, usando a massa dada e os resultados dos itens anteriores, ou seja, usando o torque, que é 19, a massa 2kg, a massa 2kg, e o módulo do R está bem aqui, só escutando a conversa, né? Obviamente que o módulo do R ao quadrado dá o próprio 29, né? Dá o próprio 29. Então, está aqui, ó. Tenho a massa, tenho o módulo do torque e tenho o R quadrado, que é 29. Substituindo aqui, a gente vai obter, olha só, o módulo da componente Z, porque essa aceleração aí, isso daí, gente, eu não vou entrar nesse contexto, porque vai dar um complicador, tá bom? Então, eu estou seguindo lá ainda a partícula, o valor resultante dela. Só vou ter aí a aceleração angular, o módulo ao longo do eixo Z. Ela é vetorial, tá? E o módulo dela é 0,33 radiano por segundo ao quadrado. Estão lembrados que a gente viu isso lá no movimento circular? Muito bem. Então, agora, definido o torque, agora vamos para o momento angular e saber aonde é que eles se cruzam, porque eles têm que se cruzar, porque o torque é a ponte. O torque da força resultante é a ponte. E o momento angular, é o que a gente vai definir agora, é aquele cara que vai se conservar. Tá? Então, eles têm que se cruzar em algum momento, a gente vai já ver como é que vai acontecer isso. Uma partícula, eu vou definir primeiro o momento angular, né? Uma partícula, momento angular de uma partícula. De momento linear P, a gente já viu que o P é m vezes v. Estando na posição R, em relação a uma certa origem, né? Possui momento angular. Tá? Possui momento angular. Deixa eu só escrever que faltou mesmo, tá? É aqui, ó. Em a origem. Então, esse cara também aqui, ele vai ser definido em relação à origem também, tá? Assim como o torque, o L também é definido em relação à origem, tá bom?
Só para a gente deixar claro esse processo aí. Eu tenho sempre que analisar aí em relação a um ouriço, tá? Direção perpendicular ao plano de R e P. Aqui ficou legal. Sentido, regra da mão direita, com o giro de R para P, igual a ideia lá do torque, né? Só que o torque é posição e força. Aqui é posição e momento linear. Intensidade, módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno do ângulo, onde no SI é dado em quilograma metro quadrado por segundo. Olha, quilograma metro quadrado por segundo. Por quê? Porque o seno não tem dimensão. O P é quilograma metro por segundo, que é massa vezes velocidade, vezes o metro dá quilograma metro quadrado por segundo, que é o que a gente tem aí. Vamos ver esse exemplo, bem simples também, né? Novamente, a massa de 2kg localizada. Ah, tá, localizada nesse ponto. Vejam que eu não dei o R aí, mas a gente já sabe achar o R a partir do ponto, né? Uma partícula de massa m localizada no ponto tal tem velocidade no SI dada por, está aqui a velocidade. Determine o momento angular em relação à origem do sistema, olha só, bem como o módulo dele. Isso aqui é galho fraco, tá? Eu escrevo, olha, tá aqui o vetor posição a partir do ponto, ó. O vetor posição a partir do ponto é esse que está aqui, ó. É só escrever as coordenadas aqui, ó. 3i menos 2j mais 5k. Está aqui o vetor R. Tá bom? E se daqui é a velocidade, quem é o P? O P não é m vezes v. A massa é 2 e o v e mais 4j. E a gente multiplica por 2, vai ficar 2i mais 8j. 8j. Ficou muito feio aí. Só lembrando que é no SI, tá legal? Só lembrando que é no SI. Então tá aí, ó. Então, novamente aquela ideia lá do produto vetorial, né? Agora não pode dizer assim, não vou colocar o K. Agora esse cara aqui tem um K, ó. Esse caboclo aqui tem um K, né? Esse cara aqui tem um K. Se ele tem um K, então, tá aqui, ó, 5, primeiro R, né? E depois o P. O P não tem K, então é zero. A gente vai obter esse momento angular, olha só. Menos 40i mais 10j mais 28k. O módulo dele é simples, né, gente? É aproximadamente, obviamente, aqui 50 kg metro quadrado por segundo. Basta aplicar Pitágoras aqui, né? Aplicou Pitágoras, já acha o módulo do momento angular. Eu me lembro que lá no exercício tem uma questão lá do teorema do... Não tem teorema. O teorema do impulso é que envolve lá o momento linear, né? Então, vamos lá. Então, tá aí. Agora, olha só. Aqui é a jogada muito importante a respeito. Igual como nós fizemos para o torque, a gente vai fazer também para o momento angular. Considerando P igual a mv, o momento linear da partícula ortogonal à posição R, o módulo do momento angular é dado por L igual a RmV. Porque, olha só, não era RP, seno de 90 a 0, o PMV, então ficou RmV. Como o V, aí novamente aqui, ó, o V, ômega R, a gente conhece essa relação de lá do movimento circular, é o módulo da velocidade em função da velocidade angular da partícula, bem como, olha só, igual a mr quadrado é o momento da inércia da partícula. Temos, aqui é o seguinte, olha, a mesma... tá. A gente vai fazer o seguinte aqui, o L, olha só,
Vou deixar aqui em cima que vai dar para entrar aqui, acho que não vai atrapalhar nada aí. Então, olha só aqui, gente. Bem aqui, ó. O L vai ficar. Bem aqui desse cara vai sair um R, né? Bem aqui desse cara vai sair um R. Vai ficar M. Já tem um R aqui. R quadrado, ômega. Porque o V não é ômega R, então saiu um R de lá com um R que já tinha, ficou R ao quadrado. Esse cara aqui, o mr quadrado, já sei que é o momento da inércia. Então tá aqui ele, ó. Momento da inércia. Ou generalizando, tá aqui. Generalizar é colocar a setinha lá de vetor, porque o L é vetor, e agora o ômega, que eu falei, deu as caras dele, né? Assim como o alfa deu lá na segunda lei de Newton para a rotação, o ômega deu a careta dele aqui também. Ele é um vetor, tá bom? Então, L é igual a I vezes ômega. Eu tenho uma relação também do L que envolve a massa de rotação. Então, notem o seguinte, olha, só para a gente fazer aí um comparativo. Quem é o momento angular da partícula? Vou até colocar o pezinho aqui. É mv. Tá? Então, quando você compara essas duas equações, percebe o quanto elas são parecidas. Então, o momento linear é a massa vezes a velocidade. A massa de translação, que é a massa propriamente dita, vezes a velocidade de translação, que é a velocidade que a gente conhece. Já o momento angular é o produto da massa de rotação, que é o momento de inércia, pela velocidade angular, que tem a ver com a rotação dessa partícula. Tudo isso que a gente está vendo aqui é para partícula, tá? Vejam como a coisa ela sempre tem já uma aparência do que a gente já conhecia anteriormente. Muito bem. Agora vamos unir a fome com a vontade de comer. A gente já está com fome, também está na hora do almoço, o almoço está cheirando. Mas eu estou falando no sentido figurado, tá? Vamos unir o momento angular e o torque da força resultante, que tem que haver uma relação entre eles para poder soltar a conservação do momento angular. Aquela ideia da ponte que eu falei para vocês, que no caso aqui é o torque, especificamente o torque da força resultante. Olha aí o velho Newton, aí, de novo, ó. Velho Newton, né? Segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Todos nós sabemos que a aceleração é a derivada da velocidade no tempo, então a gente pode escrevê-la desse jeito aqui, né? Deixa só eu colocar o apontador. Então, a aceleração é a derivada da velocidade no tempo, então a força resultante é mdv/dt. Beleza? Então, agora, eu já fiz isso para vocês, tá bom? Já fiz isso para vocês. Ou ainda a força resultante é a derivada do momento no tempo, tá? Portanto, a força resultante em função do momento da partícula é dada. A gente já tinha feito isso lá no capítulo de momento linear. Foi assim que Newton deixou para a gente a segunda lei. Tá? A força resultante é a variação de movimento, ele dizia assim ainda, a variação de movimento no tempo, ou a taxa de variação do movimento. Aí depois isso virou quantidade de movimento. E hoje a gente conhece como momento linear, que é a mesma coisa. Tá bom, gente? Ok? Agora, multiplicando pela esquerda. Por que multiplicar pela esquerda? Porque eu sei que produto vetorial é comutativo. Então, o que, eu vou fazer? Eu vou multiplicar pela esquerda, pela posição. Olha só a estratégia aí, legal? A estratégia legal aí é essa, né? Por quê? Porque aqui nós temos, olha, posição vetorial, força resultante. Isso aqui nada mais é do que o torque da resultante. E isso daqui eu não sei o que é ainda. A gente ainda vai tentar desenrolar esse processo aí. O primeiro membro da equação tem-se o torque da resultante. O segundo membro pode ser escrito. Então, está aqui.
Olha só o que ele está afirmando aqui. Que este, porque aqui já fica o momento angular, ó. Mas essa passagem, ela não é simples. Eu dizer que o produto vetorial da posição pela derivada do momento no tempo dá isso aqui, a gente tem que entender fisicamente o que está acontecendo. Pois, é esse pois aqui é. Ó. Então, esse pois aí, o que é que vem esse pois? O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer a volta. Eu vou fazer exatamente a volta. Se eu conseguir voltar, é porque isso é verdadeiro. Então, lá vai. É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Só que esse vezes aqui é produto vetorial. Então, eu tenho que manter a ordem, olha só. Eu derivo R em relação ao tempo, multiplicando vetorialmente pelo P. Olha a ordem, RP, mas multiplicado vetorialmente por dp/dt. Então, eu aplico a regra da derivada do produto, mas considerando o sentido, sem alterar, porque eu sei que o produto vetorial ele é comutativo. Tá bom? Muito bem. Que é igual. Olha só o que aconteceu. É a velocidade. E o momento é m vezes a velocidade. Então, esse produto vetorial aqui é zero. Por quê? Porque a massa não interfere em nada. Se eu multiplico vetorialmente um vetor por ele mesmo, tá? Vamos lá. Vem aqui. Ó. Então, isso daqui pode ser escrito como sendo Vm, que multiplica V vetorial V. Acho que eu até escrevi isso em algum momento, né? Não escrevi mesmo, né? Mas estou escrevendo agora. Então, esse termo aqui, ó, ele vai ser zero. Se esse termo aqui é zero, só sobrou esse, ou seja, aquilo que a gente está dizendo que é igual, né, à derivada do produto. Vejam como a física ela consegue resolver esse problema, né, a partir da ideia de que nós temos, desculpa, a matemática, né, consegue resolver esse problema a partir da ideia que a gente sabe que produto vetorial de um vetor por ele mesmo dá zero. Por quê? Porque o ângulo entre eles vai ser 0 grau. E o seno de zero é zero. Ok? Logo, a partir da definição de momento angular, que o L é igual a R vetorial P, ou seja, eu vou colocar bem aqui, né? Deixa eu escrever aqui, deixa eu ver o que está aqui. Vou colocar o L lá, a gente chega daqui. Finalmente, nós encontramos a relação que uniu aí a ideia da força, né? Porque aqui dentro está a força, né? Mas especificamente a força não é qualquer força, hein? Força resultante e vai ser a derivada do momento angular em relação ao tempo. Vejam, fala para mim aí, não é idêntico a isso aqui, ó? Força resultante, translação, 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 translação. E aqui, rotação. Olha só, força resultante dp dt.
torque resultante dL dt. Tem tudo a ver, né? Então, com isso a gente consegue. Mas vejam, para poder chegar nessa expressão, não foi tão trivial. Fala sério, né? E aí vem já, né, a conservação do momento angular da partícula. Ninguém pode dizer, acabou a aula, já vamos almoçar, a gente acabou até antes de 1 hora. Não, não é verdade. Tá bom? Isso é a conservação do momento angular da partícula. Então, se o torque resultante é nulo, né? Se o torque da força resultante é nulo, o que vai acontecer? O momento, ó, a derivada de L em relação a T igual a zero, significa dizer que o L é constante, é igual àquela ideia que a gente construiu ainda agora, lá para o momento linear, a gente está fazendo aqui para o momento angular. Porque a ideia é a mesma, né? Aonde a gente vai ter um pouquinho de trabalho é aqui. Aqui a gente fechou a partícula, mas a gente não trabalha, né? É muito difícil trabalhar com conservação do momento angular de partícula, mas tem alguns exemplos aqui. O momento angular de uma partícula varia com o tempo, segundo a função. É a aplicação agora da relação entre torque de força resultante, né? Torque da força resultante e o momento angular da partícula. Então, ele dá um momento angular e determina aí o torque sobre a partícula no instante pi segundo. Então, a gente tem que achar aí, fazendo a derivada tranquila, porque apesar de ter aparecido ali um seno, a gente já sabe que a derivada do seno é o cosseno, e aqui solta o argumento, né? Faz a derivada do argumento também, e a derivada de 2t em relação ao t, que é a ordem a regra da cadeia, solta um 2. É por isso que aparece esse 2 aqui. Não tinha aqui, ó. Apareceu porque eu derivei. E o seno virou cosseno, né? Então, achamos aqui, quem é esse cara aqui? É o torque, né? O torque é dL dt. Tá aqui o torque, ó. O que faltou aqui foi a gente dizer que esse rapaz, que é jogo rápido, não vai gastar nem meio minuto. Esse rapaz aqui está no SI, gente. Tá bom? Eu cobro tanto de vocês, né? A questão da unidade. Ou, finalmente, mas eu coloquei aqui depois no final das contas, né? Mas ali eu tinha que ter colocado lá também. Tá? No SI. E substitui aí o π, ó. O torque resultante no instante π. Então, é trocar o T por π. Quando eu faço isso, vai dar cosseno de 2π. Cosseno de 2π é 1, né? 360 graus. Agora, isso daqui é aquela aplicação, né, que tem aquela pessoa que gira, né, com os dois pesos na mão, assim, né? Quando ela encolhe, aumenta a velocidade angular. Quando ela estica, na cadeira girante, ela fica rodando. Não sei se vocês já viram isso na internet. Tem, né? Quando está com os braços abertos, está lento. Não, é assim, ele começa com o braço fechado. Aí, quando ele abre, a velocidade angular diminui. Aí o cara pode dizer, porque agora tritou com o ar e tudo mais. O problema é que quando ele fecha de novo, a velocidade angular aumenta. Ou seja, algo que não tem uma explicação pela resistência. Teria que estar perdendo energia e não perdeu. Ok? Então, a gente diz que isso é conservação do momento angular. Tá bom? Então, uma partícula realiza um movimento circular uniforme num plano. Isso aqui é importantíssimo, tá? Quando a gente fala aqui, ó, num plano horizontal. O raio é 10 centímetros e o módulo da velocidade angular 5 radianos por segundo, né? O módulo dela. Se a partícula passa a descrever subitamente, né? Aqui, ó, é isso aqui, gente. Ó. No mesmo plano. Então, como não ocorreu, né? Não ocorreu mudança de plano, o momento angular se conserva porque o toque resultante é zero. É isso que o Newton usou
lá para poder soltar o que a gente chama de segunda lei de Kepler. Tá? É como a trajetória do planeta no único plano, então o torque é nulo. Aí ele traz à tona lá a conservação do momento angular. Ok? Sabe que o Newton usou essas expressões aí de conservação para deduzir as leis de Kepler. Pronto. Para determinar a velocidade angular final, basta aplicar a conservação do momento angular. O momento angular antes é igual ao momento angular depois, pois não ocorre mudança de plano. Está aí a observação. Então, a gente sabe que o momento angular é o produto do momento de inércia pela velocidade angular. Então, I1, ômega 1 é igual a I2, ômega 2. Quando eu substituo o I1, que é mr1 quadrado, e o I2, que é mr2 ao quadrado, a partícula é a mesma, eu posso cancelar, simplificar, desculpa, a massa. E quando eu simplifico a massa, gente, olha só, eu fico com uma expressão única aqui, né? Que envolve distância e velocidade angular. Então, a gente usa os valores que foram dados aqui, ó. Esse daqui é o R1, esse daqui é o ômega 1. Esse daqui é o R2 e quer saber o ômega 2. Ora, a única incógnita aqui é o ômega 2. Então, olhe, preste bem atenção. O que aconteceu com o raio? Só para a gente ter uma ideia geral, né? O raio dobrou, não foi? O raio dobrou, aquele dobrou, tá bom? O raio dobrou. Então, se o raio dobrou, não esqueçam que é de tal quadrado. Então, para compensar, a velocidade angular tem que diminuir pela quarta parte. Se o raio dobrou, né? Aqui eu vou até colocar aqui. O raio dobrou. E a velocidade angular diminui pela quarta parte. Então, vai ficar ômega 1 dividido por 4. Pode fazer a continha lá. 5 dividido por 4, 1,25 radianos por segundo. É aquela ideia que vocês podem ver na internet, daquilo que eu falei para vocês. Vamos agora para a parte final, que é o momento angular de um sistema de partícula. Até aqui era partícula, parte light. Vamos entender. Gente, para a gente não perder muito tempo. Qual é a ideia do sistema de partículas? É eu mostrar que o torque interno, ou seja, entre as partículas do sistema, o torque resultante interno vai ser zero. Tá? E é isso que eu vou fazer. Olha, eu parto aqui da ideia da soma vetorial, está aqui, ó. O momento angular, eu estou usando o L grande para representar o momento angular de um sistema de partículas. Então, eu uso o L grande, que é a soma dos L's pequenos, né? Então, vai ser L1 mais L2, Lzinho, né? Lzinho 1 mais Lzinho 2 mais Lzinho 3, etc. O L, por sua vez, é o produto vetorial da posição pelo momento. Certo? Então, como eu tenho que chegar no torque, né? E eu já vi que o torque lá para a partícula é a derivada do momento angular no tempo. Então, eu tenho que chegar no torque de um sistema de partículas que seja a derivada do momento angular no tempo. Então, eu já vou derivando. Ó. Isso daqui é o seguinte, a derivada da soma é igual à soma das derivadas, a derivada passa para dentro. Derivada do produto vetorial, olha só aqui, a regrinha, né? Sempre o R1 antes e o P1 depois, ó. R e PI, quer dizer. Então, daqui eu chego nessa expressão aqui, tá bom? Isso como eu falei para vocês. Já aquela mesma ideia que nós tivemos ainda agora, olha, isso daqui não é a velocidade, VI, vou só escrever aqui que é para você lembrar que foi bom a gente ter feito aquele estudo lá. Ó. Isso daqui vai ser a velocidade VI. Isso daqui vai ser MI VI. Então, esse produto aqui vai dar zero, está aqui, ó. Vai dar zero. Então, essa parte aqui, ó, vai a zero, só sobra S.
Então, temos, tá? Que dl dt já deu uma cortada, né? Agora, vamos ver aqui o que é esse RI vetorial dPi dt. Como visto no capítulo anterior, a taxa de variação do momento linear sobre a partícula do sistema é dado por. Então, isso é lá do capítulo anterior. Então, gente, aqui é o seguinte. É o seguinte. Quando eu substituir aqui, isso tudo está dentro dessa somatória em I, certo? Então, eu vou substituir essa criança daqui, escrever aqui sem nenhum problema, e RI vetorial FI. Beleza? Só que esse FI, ele é um outro somatório, né? É esse somatório aqui, ó, vezes, melhor, é esse somatório mais a resultante das forças externas, né? É a força externa sobre uma partícula, melhor. Quando eu jogo, tá, esse FI aqui dentro, eu vou ter somatório do somatório. Olha só aqui. Então, no caso aqui, notem, só notem, né, que essa somatória aqui, ó, ela já não é só em J, ela é em I e J, ou seja, o somatório do somatório. Mas eu estou fazendo aqui a distributividade, porque esse cara aqui ele não está multiplicando o FI, e o FI não é uma soma, então eu estou fazendo a distributividade. Então, está aqui. Tá? Isso daqui vai dar o torque resultante sobre o sistema, torque externo. Então, para que a gente chegue naquela equação lá, eu tenho que provar que esse rapaz aqui vai dar zero. Tá? E como é que a gente prova que ele dá zero? Tá? Repetindo aqui, né? Esse rapaz aqui é o torque resultante, né, das forças externas. Essa soma toda aqui. Que vai dar o torque 1, mais o torque 2, mais o torque 3, tudo de força externa. Tá bom? Por isso que eu coloquei aqui o Ezinho. Só coloquei aqui o Ezinho. Ok, gente? Então, como é que a gente anula isso? Como é que a gente vai anular esse rapaz para poder chegar na equação que a gente quer chegar, que é o torque resultante externo, é dL dt, onde Lzão é o momento angular do sistema. A ideia é essa. Lá vai o Newton de novo. Isso que eu quero demonstrar para vocês, né? Meu argumento é forte. Dizer que essa ideia foi pensada pelo Newton não é um erro da nossa parte. Por quê? Porque tudo vai acabar lá no Newton. Então, eu estou aplicando aquela expressão que eu quero dar de uma zerada nela. Tá bem aqui, ó. Vou só puxar para cá de novo. Eu quero zerar essa expressão aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Usar um artifício. Vou usar duas partículas apenas. Vou dizer que meu sistema só tem duas partículas. Então, está aqui, ó, partícula 1, partícula 2. A posição da partícula 1 é R1, a posição da partícula 2 é R2, e aqui, usando a regra da poligonal, primeira aula nossa, R2 menos R1. É a regra da poligonal aí. E aqui também aparecem as forças, né? Qual é a força na 1? É a força que o 2 aplica na 1. Qual é a força na 2? É a força que o 1 aplica na 2. Então, está aqui, ó. Eu estou expandindo aqui essa somatória, são só duas partículas, então vai ficar R1 vetorial F12, né? Por quê?
Porque quem está dando torque na partícula 1 é a partícula 2, o torque é dela, e quem está dando torque na partícula 2 é a partícula 1, o torque é dela. Então está aqui, ó. Como? Olha só o que é isso aqui. Faço questão de dizer, cara, quanto eu fico feliz por isso. Ó. Quem é F12 igual a menos F21? Isso é a terceira lei de Newton. A gente já tinha falado disso lá na conservação do momento linear do sistema. Então, significa dizer o quê? Que eu posso trocar, né? O F12 por F21. Então, aqui no lugar do F12, entrou o menos F21. Então, esse cara ficou negativo. Tá certo? E o detalhe, qual é o detalhe? Que agora eu posso colocar em evidência o fator comum, que é F21. E nós ficamos exatamente com essa expressão aqui. Ó. Quando eu olho para cá, eu vejo que esse vetor tem a mesma direção que esse outro. Inclusive, aqui nesse caso específico, o θ é 0, né? Mesma direção e mesmo sentido. E que o seno de θ vai ser 0. Logo, com isso, eu consigo dizer que, aos pares, os torques internos se anulam. Essa é a estratégia. Então, finalmente, encontra aquilo que a gente queria encontrar, que o torque resultante externo é exatamente a taxa de variação do momento angular do sistema. E aqui a gente já pode falar, olha só como é o nome do cara. Lá na conservação do momento linear, era um sistema isolado de forças externas. Aqui, no sistema isolado, aqui no caso da conservação do momento angular, é um sistema isolado de torque externo, tá, gente? Só um pouquinho a gente já vai terminar, tá? Então, tá aqui o que eu queria comprovar. Momento angular antes é igual ao momento angular depois. Finalizou aqui a conservação do momento angular. Tá bom? Essa parte aqui, ela tem que entrar, gente, essa parte aqui, porque senão vai ficar capenga o curso para vocês, tá bom? Eu já está finalizando já, tá? Isso aqui eu montei ontem para vocês. Se eu tivesse dado aula na quinta-feira, eu teria montado ontem, porque hoje a gente só ia fazer a complementação dessa aula. Então, não seria problema para mim. Eu montei ontem isso daqui. Não foi fácil, tá? O Lucas, que já viu comigo aí esse assunto, ele sabe que tem todo um capítulo para poder chegar onde a gente vai chegar agora. Não é trivial, tá bom? Vamos lá. Vamos partir da ideia da energia cinética de um sistema de partículas. Já que agora a moda é sistema de partículas, então vamos achar agora a energia cinética. O que é energia cinética? Vai ser a soma das energias cinéticas de cada uma das partículas. Isso é importante. Isso, quando eu levo para um sistema lá de termodinâmico, né? Isso, na verdade, é o que a gente chama de energia interna do sistema. A soma das energias cinéticas do sistema, das partículas do sistema. Energia interna, veja, que já vai estar relacionado com a ideia de calor, etc. Essa equação, como eu falei, eu não menti para vocês. Isso daqui é importante no nosso caso aí da química, né? A gente trabalha muito com a questão da temperatura, etc., termodinâmica. Se eu não me engano, vocês têm disciplina de termodinâmica e quem dá é a Patrícia Luz. Tá certo? Então, eu cheguei aqui numa situação bem simples, basta somar. Cada partículazinha está em movimento, eu multiplico a massa da partículazinha pelo módulo do quadrado, pelo quadrado do módulo da sua velocidade, divido por 2, presta atenção. Não pode esquecer desse detalhe, está pequenininho, mas ele está aqui, ó. Divido por 2 e eu tenho energia cinética da partícula. Se eu somo todas essas energias cinéticas, o meio pode ser colocado em evidência, por isso ele está fora do somatório, tá bom? E acabou o problema. E aí eu vou dar um salto
muito grande agora para poder chegar exatamente aqui. Energia cinética do corpo rígido. O que interessa, já aplicando na química, é a energia cinética do corpo rígido. E o que é um corpo rígido? É um sistema de partículas. Mas a distância entre as partículas não varia. Tá? Num gás, por exemplo, as partículas mudam, né, de local, por isso eu chamei ali de energia térmica. Tá ok? No caso do gás. Mas num sólido, líquido, gente, o líquido é um dos sistemas mais trabalhosos que tem para a gente. No sólido, fica muito mais fácil. Por quê? Porque a distância entre as partículas do corpo ela é fixa. Então, a gente chama isso de corpo rígido. Tá? Então, está aqui o corpo rígido, um corpo qualquer. Eu vou pegar uma partícula desse corpo, chamar de partícula A, que está afastado. Ah, esse corpo está rotacionando. Importante isso, tá? Está rodando. Momento angular é rotação, né? Momento angular é rotação. Então, está rotacionando. Aqui eu estou pegando uma partícula. Vocês sabem que se eu pegar uma, para poder mexer com todas, eu tenho que fazer somatório. Isso já é conhecido de vocês. A dA, desculpa, essa partícula ela tem massa ma e velocidade va. Olha, movimento circular uniforme aqui, né? Tranquilão. E o raio dela, que é a distância dela ao eixo de rotação. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é o eixo de rotação. Eu sei que eu estou passando um pouquinho, mas me perdoem, tá? Ou é agora ou nunca. It's now or never, né? Dizia o Elvis Presley. Isso aqui é o eixo de rotação. Então, essa distância, gente, é a distância da partícula. Aqui eu vou ter a partícula de massa mb, né? E aqui ela vai ter, olha só a distância dela, né? Ela vai ser essa distância aqui. Ela também vai estar realizando um movimento circular e assim por diante. Ah, tá. E esse corpo está rotacionando, né, com uma velocidade angular ômega. Vejam que quando isso acontece, todas as partículas do corpo vão rotacionar com ômega, porque a distância é fixa. Tá? Então, todas as partículas desse corpo rígido vão rotacionar com ômega. A velocidade linear dela, velocidade linear, vai ser a mesma? Não. Porque vai depender da distância. Mas o ômega é o mesmo. Isso daí é a saída do problema. Uma partícula genérica, pode ser uma partícula qualquer, não estou usando o I, porque o I a gente usou lá num sistema de partícula qualquer. Aqui eu estou usando o corpo rígido. De massa ma com velocidade de módulo VA, dista dA do eixo de rotação. Então, a energia cinética de rotação do corpo é dada, está aqui. A mesma equação que está lá em cima está aqui embaixo. Meio de MAVA quadrado. Um somatório, obviamente, que eu tenho que somar, que é a energia cinética total, né? Esqueci aqui de colocar energia cinética total. É bom de colocar para poder não... Tá? Fim de festa, né? A gente está em fim de festa aqui, tá bom? E energia cinética total de rotação do corpo é dada por essa equação aqui. Beleza, tá legal. Mas aí não vai parar aí, né? Por quê? Porque como VA é ômega dA, eu vou substituir esse cara aqui, ó, por ômega dA. Então, vai ficar ômega quadrado, dA ao quadrado, certo? O meio já estava do lado de fora da somatória. Por que eu coloquei o ômega quadrado do lado de fora também da somatória? Porque todas as partículas estão rotacionando com ômega. Então, ela seria um fator comum. Então, se é um fator comum, eu posso colocar em evidência. Então, quando eu coloco sempre para fora do somatório, é porque eu coloquei em evidência, tá bom? Aí ficou um cara aqui dentro. Olha só esse cara aqui. Esse cara já é conhecido nosso. Olha só, a massa vezes uma distância ao quadrado. Massa vezes uma distância ao quadrado é o momento de inércia de uma partícula. A gente já viu isso lá na frente.
ela traz, né? Então, eu vou definir, não agora uma partícula, esse somatório de MADA quadrado, ele não é o momento de inércia de uma partícula, e sim o momento de inércia ou inércia rotacional do corpo rígido, tá bom? E a gente obtém aqui uma expressão que nada mais é do que a energia cinética de rotação. Olha a ideia. Eu faço questão de colocar, cadê, meu Deus? Está bem aqui. Gente, eu estou dando, como diz os jogadores, né? Eu estou dando tudo de si aqui, tá, gente? Me perdoe mais uma vez aí, mas eu garanto que esse sacrifício vai valer a pena. Então, essa aqui é a energia cinética, eu vou até colocar aqui, rotação. E aqui o K de translação. Vou ver aqui, translação. M V quadrado sobre 2. Essa aqui a gente já conhecia. Olha como é parecida aqui a rotação. Então, muito parecido. Novamente, aquela ideia do I, ele se amassa, né? Momento de inércia do corpo rígido. Faltou colocar aqui, gente, tá? Faltou colocar mesmo aqui, tá? Momento de inércia do corpo rígido. Inércia. Aqui, em relação ao eixo de rotação. Tá certo? Então, tem que ser em relação a um determinado eixo. Se ele está rodando, porque ele pode mudar de eixo de rotação, então muda o momento de inércia. Muda o momento de inércia. Tá bom? Então, fique atento aí. Ok? Então, qual é o resumo da ópera aqui nesse caso? Ora, é só aplicar essa expressão para a gente achar o momento de inércia. O que é a expressão aqui? Tá? É o somatório da massa pela distância ao eixo de rotação ao quadrado. Então, se tiver duas massas, vai ficar M1, R1 ao quadrado, mais M2, R2 ao quadrado. Então, isso aqui a gente chama de, para distribuição. Agora ficou a mesma coisa quase, né? Uma distribuição discreta de massa. Eu consigo separar uma da outra. Mas tem também a distribuição contínua. Vamos rodar. Esse problema, se vocês estavam observando aí, eu estava mexendo nele agora, nesse intervalinho que nós tivemos, tá bom? Diz o seguinte, olha, a figura mostra um sistema de duas partículas de massa M1 e M2 presas por uma haste rígida de comprimento R e massa desprezível. Esse sistema gira em torno de um eixo perpendicular ao plano de giro e passa pelo centro de massa do sistema. Notem que o M1 fica mais afastado do M2, né, em relação. Por quê? Porque a massa do M1 é menor. Então, para compensar, tem que ficar mais afastado, visto que não tem um sistema. Né? Tinha falado sobre isso, o centro de massa da vassoura, por exemplo. Né? O centro de massa da vassoura é próximo da piaçava. Tá bom? Então, prove que o momento de inércia ou inércia rotacional do rotor rígido. Então, esse cara aqui é o rotor rígido. Ah, o que é o rotor rígido? Gente, o rotor rígido resolve problemas, inclusive de física quântica lá. Por quê? Imagine que isso daí sejam duas moléculas. Desculpa, sejam dois átomos. E esses dois átomos formam duas moléculas. Quem é mais pesado? É o carbono ou o oxigênio? Hein? Estou falando em termos de átomo. Hein, gente? Cadê vocês? Quem é mais pesado?
Quem tem mais massa? É o carbono ou o oxigênio? Fala para mim. Gente, pelo amor de Deus, cadê vocês? Vocês já estão almoçando, nem me convidaram. Aí o Iago respondeu, valeu, Iago. Então, imagine que isso aqui seja uma parte, olha só, seja uma molécula de monóxido de carbono. Todos vocês sabem que o monóxido de carbono é aquele que o carro solta, né? Monóxido de carbono. Então, como o R2 aqui é menor, então esse cara aqui, para compensar, seria quem? Seria o oxigênio e o carbono, que é 12, né? O oxigênio é 16 e o carbono, pegando esse isótopo aí, 12. Então, aqui o CO, né? CO, e a ligação dupla, eu acredito que seja a ligação dupla. Não, a ligação dupla, não, nem sei que tipo de ligação é essa, tá bom? Mas eu sei que eles se ligam, hein? Não estou pensando agora. Então, vamos lá. Aí o carbono 12 e o oxigênio, então o carbono ele tem que ficar um pouco mais afastado. Eles estão rodando, né? Bom, e aí eu posso calcular o momento de inércia dele, porque esse momento de inércia dele vai me determinar exatamente essa distância entre eles, a partir de uma técnica de, que eu chamo sempre, né, de espectroscopia, por exemplo. Então, olha, prove que o momento de inércia dele é μr², onde μ é m1. Caramba, vai ser no riscão mesmo, tá? Eu ia mudar e acabei esquecendo. Aqui é M2, aqui é M2. No riscão mesmo, tá? Fim de festa. Então, Mi é o produto dividido pela soma das massas. O que é esse Mi, na verdade? É a massa reduzida do sistema. Então, se eu tenho um sistema, a massa reduzida dele é aquela massa com que eu consigo enxergá-lo lá no centro de massa. Então, quando eu olho para esse sistema aí, girando, a massa desse sistema é a massa reduzida do sistema, que é dado por esse valor. Então, eu vou dar só a saída desse problema, tá bom? E depois vocês tentem calcular isso, porque vai estar na lista que eu vou mandar para vocês depois, só para vocês terem essa lista, tá bom? É importante eu mostrar que isso daqui tem aplicação lá para vocês. Então, da figura tem-se que o momento de inércia é importantíssimo, né? Uma distribuição discreta, então M1R1² mais M2R2², vou chamar essa equação de 1. E também, obviamente, que a soma de R1 com R2 é a distância entre elas, né? E a massa é desprezível, 2. E dá. O que é esse dá aqui, né? Esse dá o quê? Da posição do centro de massa. Opa, desculpa. Do centro de massa. Que é a média ponderada das posições. Olha, pode ver se isso aqui é posição do centro de massa, eu vou escrever aqui do lado. Média ponderada. Tomara que não tenha nada para cá para frente. Fim de festa, gente. Mais uma vez, perdão, tá? Mas a gente encerra hoje. Tranquilo, você está acabando. Então, eu estou considerando que o centro de massa está bem aqui, ó, na origem do sistema. Então, a posição dele é zero. Se a posição dele é zero, só pode zerar se esse cara aqui for zero. Para cá eu sei que tem. Então, M1R1 é a ideia do equilíbrio, né? É a ideia do equilíbrio lá da gangorra, né? Equilíbrio. M1R1 é igual a M2R2. Tá certo? Então, tá aqui, 3 equações. Qual é a ideia aqui? Eu tenho que chegar aqui, ó. Tem que chegar aqui, ó.
Para eu chegar aqui, eu tenho que eliminar tanto o R1 como o R2. Tá? Porque aqui só apareceu quem? O R. Então, eu vou usar essas três equações. Vou usar essas duas aqui, depois substituir lá. Tá bom? Usar essas duas para achar aqui tanto o R1 quanto o R2 em função de R. Portanto, a partir das equações 1, 2, 3, temos um sistema no qual pode-se eliminar tanto R1 como R2. Ou seja, eu vou escrever R1 em função de R2. Quando eu substituir aqui, né, essa equação ela aparece como se fosse uma luva aqui, que é o Mi. E a gente determina aí exatamente o que está pedindo o problema. Tá? Vamos lá. Está acabando. Um outro exemplo, né, que não é de conservação, né, figura abaixo, eu tenho dois rotores rígidos, tá bom? Esses dois rotores rígidos, ele está dizendo aqui, isso aqui não é um problema de conservação de momento angular, mas ele diz aqui, ó, considerando que a massa papapá, e que os rotores, olha, os rotores têm o mesmo momento angular. Tá? Então, se eu estou considerando que os momentos angulares são iguais, então é um problema parecido com a conservação do momento angular. Então, aqui eu tenho um momento angular do sistema 1, momento angular do sistema 2 são iguais. Ou então, já em termos de módulo, né? O que é o L1 e 1 ômega 1? Quem é o L2 e 2 ômega 2? Só que esse 1 e 1 aqui e 2 não é o da partícula, né? O I1 é M1, M1A. Estou trabalhando com esse cara aqui, ó. Tá? Isso daqui é o 1, isso daqui é o 2. Então, o I1 é M1A, R1A ao quadrado, mais o M1B mais R1B ao quadrado, é o que diz lá, né? E o I2, a mesma coisa, só que agora tá? A priori, eu estou generalizando isso daqui, mas eu vou ver que isso daqui é A, ó. Isso daqui é 2A. Então, tá aqui, ó. O M1A é igual ao M1B, que é igual a M. O R1A é igual a R1B, que é A. E também, o M2A é igual ao M2B, que é M sobre 2. Está bem aqui ele escutando a conversa. E o R2A é igual ao R2B, que é 2A, está ali. Então, quando a gente substitui lá, né? O I1 fica 2, só substituir. E o I1 fica 2MA quadrado e o I2, 4MA quadrado. Finalmente, eu vou usar essa expressão aqui, ó, tá? Para achar a relação entre elas, ó. Exatamente isso que eu fiz. Substituir os momentos, e aí vai simplificar, olha, a massa, o A quadrado, tá bom? O 4 dividido por 2 dá 2. Então, ômega 1 é 2 ômega 2, diretão aí. E no 0 minuto, o momento de inércia do corpo rígido. Olha só, a gente viu por uma distribuição discreta. Então, vai somando M1, R1 quadrado, mais M2, R2 quadrado, mais M3, R3 quadrado, mais. Quando essas massas, eu posso ver que elas estão separadas uma das outras. No caso de um sólido, as partículas, as massinhas, estão bem próximas uma das outras. Então, elas vão virar aquilo que eu chamo de dm, uma massa infinitesimal. E aí, para eu poder fazer o somatório, eu uso a integral. Tá bom? Então, para eu poder fazer o somatório, agora já não é mais, né? Nós sabemos quando essas massas são muito pequenininhas, né? E ali elas estão juntinhas uma da outra, aí cria-se o que a gente chama de uma distribuição contínua de massa. Eu não consigo separar a massinha de uma da massinha do outro.
Então, eu chamo esses pontos de massa de elemento de massa, elemento infinitesimal de massa. Está aqui. Ó. Então, aquela equação que era uma somatória de MA dA quadrado, ela vira essa equação que é uma integral. E, de posse disso, eu resolvo esses momentos de inércia, todinho. Esses aqui estão todos em relação ao centro de massa. Está aqui, ó. Centro de massa, está aqui o eixo passando. Olha só, isso daqui é uma casca cilíndrica, tá? Cylindrical shape. Então, é uma casca cilíndrica. Olha que o centro de massa nem pertence ao corpo, né? Então, o eixo aqui vai girar em torno. Está aqui o momento de inércia em relação ao centro de massa. mr quadrado é o mesmo do anel. Agora, aqui não, aqui vai mudar a história, né? Porque agora não aqui já não é uma casca cilíndrica, tá bom? Já existe uma distância aqui entre o raio interno e o raio externo, né? Então, aqui eu fecho completamente ele. Olha só como vai mudando, né? Meio de mr1 quadrado mais mr2 quadrado. Quando eu fechar totalmente, o R1 vai a zero aqui, ó. O R1 vai a zero, o R1 indo a zero, só sobra o R final, né? Tá aqui ele, tá? Ou seja, o momento de inércia do cilindro maciço, tá? Que a gente chama de cilindro sólido, né? É meio de mr quadrado. Aí pronto, isso aqui tudo a gente faz por integral, integral. Essas duas aqui não são triviais, tá? Mas a gente resolve também, que é a esfera maciça e a esfera oca, tá? Uma casca esférica. Isso aqui é a esfera maciça, isso aqui é uma casca esférica fina, né? Essa espessura aqui é desprezível, igual esse cara aqui. Só que aqui é uma esfera. E aqui é da barra. Notem que aqui na barra, né? Todos eles eu usei centro de massa. Aqui na barra, eu estou usando o centro de massa para esse, e aqui eu não estou usando o centro de massa. Então, vamos imaginar como é diferente, né? Imagine uma barra e a barra tem vários furinhos. Então, eu coloco ali no meio dela e penduro no prego e rodo. Ela vai ter um giro, né? Agora, imagine se eu pendurar pela extremidade. Ela pode até girar, mas depois ela vai ficar fazendo isso. Ou seja, comportamento diferente em função de quem? Desse momento de inércia diferente. Tá bom? Ah, tá. Faltou eu dizer aqui para vocês, desculpa, tá? Onde R é a distância do elemento de massa dm ao eixo de rotação. E para finalizando, 13h30, eu passei. Olha, eu perdi, entre aspas, com vocês lá, praticamente meia hora. Não, uma hora que a gente parou, quase 11, não foi? A gente parou quase 12, me desculpa. A gente parou quase 12. E aqui a gente vai fechar com meia hora só em relação àquilo que eu, de antemão, peço perdão para vocês, tá bom? Sim, vamos só aqui finalizar essa ideia. Existe um teorema, que eu não vou provar aqui, obviamente, né, que é o teorema dos eixos paralelos. O momento de inércia em relação a um eixo paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa, então esse eixo é paralelo a esse eixo, ó, tá? Cuja distância entre eles é h, é dado por. Então tá aí, ó. Esse teorema, ele safa a gente pra caramba. Então, quem é o I? O I seria esse cara aqui, ó. O momento de inércia em relação a esse eixo. Não é esse cara, é o momento de inércia do sistema em relação a esse eixo. Obviamente que ela vai rotacionar de forma diferente. Tá? Quem é o ICM? É o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, que eu tenho aqui. Mzão, onde ICM é o momento, estou dizendo aqui, né? E Mzão, a massa do corpo. Mzão, a massa do corpo. O que a gente vai fazer? Assim, para fechar, um chave de ouro aqui. A gente vai provar
Se eu usar o teorema dos eixos paralelos, saindo desse, eu chego nesse aqui, tá bom? Então, a ideia aí é simples e fácil. Você não imagina o quanto é fácil, tá bom? Imagine o quanto é fácil fazer isso, tá bom? Exemplo. Tá aqui o exemplo, eu estou fazendo aqui a ligação com ele. Para a barra, tem-se que o ICM dela é ml² sobre 12. Esse negócio aqui nem tem aqui. Esse é aqui já era. Fim de festa, né, gente? Fim de festa, eu estou até arriscando aqui. Qual o momento de inércia no eixo que passa no extremo? A distância L sobre 2, tá? Não, não vai te enganar. Porque, olha, bem aqui está passando, né? Daqui para cá é L sobre 2. Então, esse cara aqui é o H. Melhorar o meu 2 aqui. Ok? É o H. Simples assim, ó. O I vai ser o do centro de massa, que é ml² sobre 12. Tá? Não confunde isso aqui, pelo amor de Deus, com o momento angular, tá? É distância mesmo. L² sobre 12, mas essa parte aqui. Então, o Mzão está lá. O L sobre 2 ao² vai ficar L² sobre 4. Tá aqui. L² sobre 4. Então, é só somar. O MMC aqui é 12. Aqui vai dar 3 ml. 3 com mais 1 ml² vai dar 4. Simplificando, encontra-se aqui aquele valor lá que diz que o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo extremo da barra é ml² sobre 3. Ok, galera? Com isso, a gente terminou o nosso curso. Vocês estão conscientes de uma coisa, né? Que nós teríamos que terminar hoje mesmo, né, o curso. Nós teríamos que terminar hoje para que vocês pudessem aí fazer as atividades de vocês. Nós teremos que terminar hoje. Não terminamos assim com folga hoje por conta do seminário integrador. É ou não é? Foi verdade ou não foi isso? Só confirme aí, diga que sim. Tá certo? Então, nós precisamos apertar um pouquinho mais. E eu fui devagar na primeira parte, finalizando lá o capítulo 8, né? Finalizando o capítulo 8, porque vocês vão precisar disso para resolver os exercícios da lista 3. Então, eu não poderia ligar um motor, como eu liguei. Eu liguei um motor agora aqui, né? Na conservação do momento angular, eu liguei um motorzinho aqui. Né? Mas lá eu não poderia ligar o motor. Então, eu espero que vocês entendam também isso, tá? Que eu não quero que vocês se prejudiquem de maneira nenhuma. Tá bom? Então, futuramente vocês vão ouvir falar disso aqui, obviamente, né? Não que seja na física, propriamente na física, mas dentro lá da química, tá? O Lucas, cadê o Lucas? Pode parar aí, Lucas. Gente, se vocês quiserem, entre em contato com o Lucas para tirar as dúvidas.